Jovem Conservador de Direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Tudo jóia? Doutor, temos de diversificar. Estou a falar brasileiro. Então isso não é apropriação cultural? Não é apropriação cultural. Nós temos tido muito carinho de ouvintes brasileiros. Sim. Que agradecemos. E temos de fazer alguma coisa para eles conseguirem perceber melhor o que dizemos. Porque é uma queixa comum, que é, eles gostam, mas têm dificuldade em entender o que a gente fala. Então, mas em vez de falarmos com sotaque, não é melhor falarmos mais devagar? Porque eu sempre que vi pessoas de Portugal a ir ao Brasil, tirando a doutora Filipa Garnel, são pessoas que falam muito mais devagar. O doutor David Carreira também demonstrou um bom domínio do português do Brasil. Ele também falou em sotaque. Agora, é complicado falar em brasileiro. Mas que e tipo também de não sotaque podemos... é que vai adotar? Não sei, o sotaque do Carioca? Nordeste. Vai ser? Eu não sei como é que é não sei fazer sotaques brasileiros. Então só falar brasileiro no geral. Não, Aquilo Nordeste. Quais são os Nordeste que falam assim? Nordeste? Sei lá. Não sei. Ok, podemos tentar fazer um episódio inteiro em brasileiro, de homenagem, em português do Brasil, aliás. Vamos fazer isso? Não. O doutor sabe falar? Sei não. Sei não, cara. Doutor, cara. Aqui o jovem conservador de direita vai apelar ao voto de todos os brasileiros para poderem ouvir o meu podcast. Podcast. Mas normalmente os brasileiros atualizam as palavras. Como é que é um podcast? Podcast. É assim? É. Eles não têm uma palavra para podcast? Não, é podcast. Podcast? Sim. Não, é complicado adaptar. Também não podemos falar mais devagar porque os episódios já são grandes que cheguem, não é? Podemos encurtar o episódio, dizer menos coisas. O episódio, ou melhor, o episódio ter o mesmo tamanho, mas dizermos menos coisas. Não, mas tendo em conta o feedback que estamos a ter de fãs brasileiros, se calhar vamos começar só a dedicar-nos à realidade brasileira. É? Os portugueses que se ponham também... Ok. Os portugueses que lá está, que se sintam indignados por este programa estar a ser ouvido por outra nação, claro. E de repente tentem nacionalizar o nosso programa ouvindo muito mais portugueses o nosso podcast. Podcast. É isso? É. Ok. Então lance lá a música. Tema da semana. Doutor, acho que o tema da semana é inevitável, não é? É? Não Sabe o que é que eu vou falar? Eu imagino que sim. O que é? Vai falar sobre o Portugal-Luxemburgo, o jogo do desporto de futebol. Isso existiu? Existiu. Mas e quando? Toda a gente... Foi ontem. Toda a gente fala disso. Hã? Então, vai falar de quê, doutor? Então, falhei o tema, falhei. Vamos fazer aqui o rescaldo. Das eleições ainda. Não quer fazer? Doutor, tivemos 4 horas de direto. Então, o senhor agora... Eu estava a pensar calar-me para o senhor fazer o resumo em podcasts para as pessoas daquelas 4 horas. Ou seja, quem não teve o prazer de ouvir ou de ver, está disponível no YouTube. Nós tivemos e não está em podcasts? Em podcast também. Ou seja, já está em podcasts? Já. A partir de quem subscreveu o podcast, também recebeu essa notificação do feed de que... 4 horas... O senhor colocou isso... Em podcast? Coloquei em podcast, em áudio. As pessoas vão... Aquelas pessoas que não gostam de ter nas suas apps episódios, não é? Por ouvir... E Sim. se gostam de um podcast, para não terem um episódio por ouvir... Estou a criar ansiedade em pessoas obsessivo-compulsivas, sim. que para não terem episódio por ouvir, tiveram de ouvir essas 4 horas. Mas não é necessário. Teve momentos altos, nomeadamente... Quando nós comemos chouriço, 2 chouriços. Aliás, foi um episódio... E aviámos 3 cassetes. Aviámos 3 cassetes, comemos 2 chouriços, 2 garrafas de vinho, fora a cerveja que os ouvintes não viram, mas que também foi bebida. Certo. Portanto, foi Mas não foi uma cerveja qualquer. Não. Foi uma cerveja que nós não vamos dizer a marca porque não nos patrocinam. Certo. Mas foi artesanal. Foi. E é da zona de Oliveira das Mães. Exatamente. E nós... É a única. Ok. E nós bebemos... Começa por um V e acaba no A. Como poderão imaginar, foi um episódio bastante animado. E a meio diz já di. Foi um episódio bastante animado. Não pode dizer essa palavra que é uma asneira no Brasil. O quê? Vadia, não é? Vadia é uma asneira no não Brasil. se pode dizer a marca.
Não somos Pronto, patrocinados. não é marca. A palavra vadia é uma asneira no Brasil. O que é que quer dizer no Brasil? Quer dizer uma senhora que é devassa e promíscua. Que é o quê? Isso. De esquerda? É. Ah, Sim. ok. Então, bebemos essa cerveja com esse nome que nem sequer devíamos dizer, tendo em conta os nossos seguidores do Brasil. Peço desculpa. Então, como devem imaginar, foi um direto bastante animado, em que comentámos os resultados das eleições, ligámos a ouvintes, ligámos a celebridades, onde se inclui o Dr. Kim Barreiros, o Dr. José Cid, o Dr. Gel, o Dr. Ivo Jaimão. Conceição do Bocage 2.0, o Dr. Jaimão e o Dr. Rui Cruz, humorista. E fizemos, para quem nos segue sabe que nós já fizemos um vídeo protagonizado pelo Dr. João Tili, o cabeça do Dr. André Ventura por Viseu. Neste episódio telefonámos-lhe e ralhámos com ele. Portanto, se querem saber o que é que aconteceu, podem ir ao vídeo no YouTube, está lá tudo e pronto, e divirtam-se a reviver esse direto. Muito bem. E o que é que as pessoas ainda precisam de saber mais depois de ter sido tudo dito acerca dos resultados das legislativas? Podem saber uma coisa. Diga Não lá. vai haver geringonça. Não vai haver geringonça, isto é já uma promessa. O PS ganhou e não há acordo escrito com os partidos da antiga geringonça. Como houve em 2015. Ou seja, é bom, doutor. Deixámos de ter um governo totalitário de esquerda para ter só um governo moderado de esquerda. Moderado, moderadamente totalitário. Sim. Portanto, vamos ter um governo PS minoritário que Sim. vai ter de fazer acordos com vários partidos. Um governo democrático-monárquico do PS, não é? Porque, Sim. pronto, Claro, por causa aquilo de vai ligações passando. familiares, sim. Sim. Que vai ter provavelmente vai ter de fazer acordos até com o PSD, com o PAN, com o CDS. Deixou de haver geringonça. A esquerda voltou ao normal, que é estar no Parlamento a ralhar com quem está no poder. Sim. Neste momento vamos voltar à esquerda, que é a esquerda útil para nós, que é a esquerda que não faz nada, inconsequente. Ralham, mas em termos práticos não tem poder no país. E vamos ter o PS a voltar às origens, que é um partido responsável de governo, que chama-se socialista, mas é só de nome. Portanto, doutor, fixe. São motivos para a direita festejar, não é? É. No fundo, se desta vez o Dr. António Costa ganhou mesmo a sério as eleições, não como aconteceu em 2015, não é? Que por um golpe constitucional tomou de assalto o poder, desta vez ganhou a sério, mas ganhou por pouquinho. Ganhou por pouquinho, não tem maioria absoluta. Não. E se virmos bem, não é? E o Dr. Henrique Raposo, na sua lucidez extraordinária e brilhante, conseguiu ver que os resultados de 2019 são mais ou menos iguais aos resultados de 2015. Isto é, se juntarmos os deputados ou os votos no PSD, no CDS, na Iniciativa Liberal, no Aliança, no Chega... E nem sequer os deputados, é os votos. É os votos, é os O votos. Aliança nem sequer elegeu deputados. Não é? Mas se juntarmos esses votos, dá mais ou menos a mesma coisa que os votos da PAF em 2015. Ou seja, a direita ganhou. O que quer dizer que, mais uma vez, vitória. Sim. Doutor, mas pode haver uma nova geringonça entre o PSD, o CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP e o PAN, E a o Iniciativa Liberal e o Livre. Agora são tantos. Pode haver uma geringonça para fazer cair o governo do PS. Pensei nisso. Sim. Portanto, Mas não estou a ver. O PCP e o Bloco, todos ressabiados, a fazerem acordos, como é que... Não vai ser fácil. Já vimos a doutora Joacine a recusar-se a apertar a mão, não é? A um democrata eleito como o doutor André Ventura. Pois, segundo os relatos do próprio. sim, o Dr. André Ventura, que foi eleito deputado. É. Foi uma das grandes novidades das eleições. Finalmente, Portugal vai ter um deputado pré-1974. Não é? O próprio Dr. André Ventura celebrou isso na noite das eleições. Sim. Já não se elegia há 40 e não sei quantos anos um partido com as características do Chega. O que é certo é que há 40 e muitos anos, se for pré-74, elegia-se partidos nominalmente, certo? Partidos. Sim. Partido. A União Nacional. O Dr. André Ventura, que acaba por ser uma espécie de sapo da democracia. É alguém que se diz democrata, mas
as ideias são muito, 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 muito parecidas com aqueles programas de governo que já devem estar carcomidos, não é? Ainda são feitos em pergaminho, devem estar carcomidos, já não se vê as ideias dos partidos de 1930 e 20. O Dr. André Ventura, que disse que se chegasse ao governo, o Ministro da Justiça dele ia ser o Dr. Carlos Alexandre. Sim. Ele tem várias boas. Assim como o Dr. Bolsonaro escolheu o Dr. Sérgio Moro, como Sim. a pessoa que prendeu o Dr. Lula para Ministro da Justiça, como quem diz, obrigado por ter arrumado o meu adversário do caminho, agora vai ser meu Ministro. Sim. Não há corrupção aqui, simplesmente um gesto de agradecimento, só lhe ficou bem. Sim. O Dr. André Ventura ia escolher o Dr. Carlos Alexandre, que nem sequer pediu para ser escolhido, não é? Sim. Mas como é um juiz e prende pessoas, ele queria tê-lo a Ministro da Justiça. E prendeu um ex-primeiro-ministro, portanto, Sim. seria o Ministro da Justiça dele. O Dr. André Ventura, que também no vídeo em que eu interpelei, ele Que diz... o doutor destruiu completamente em debate. Certo. Ele diz também nesse vídeo que, se fosse com ele, o Dr. Ricardo Salgado ainda estava preso. Esquecendo-se que vivemos num Estado de Direito e que o poder judicial está separado do poder político. Outra coisa interessante que ele disse foi, e em relação aos ciganos? Os ciganos é pô-los a trabalhar. Ok. Vai ser então um gestor de recursos humanos de ciganos. Vai colocá-los, fazer uma empresa de trabalho temporário de ciganos e vai mandar, olha, senhor cigano número 1, genérico. O senhor vai comentar a doutora Rosa Grilo para a CMTV. Este aqui vai comentar o desporto de futebol para a SIC Notícias. E fazem uma empresa de colocar ciganos a comentar assuntos de atualidade na televisão. Porque para ele trabalhar é isso. Eu estava a fazer aqui um scroll down aqui num site e estavam a pedir estagiários para a livraria Lelo. Portanto, em princípio, o Dr. André Ventura pode colocar lá os ciganos todos que quer pôr a trabalhar. Sim, até funciona como trocadilho, não é? Funciona, como é óbvio. Não, o Dr. André Ventura, eu não acho que seja assim tão mau como dizem. Eu também acho que não. Porque é bom. É bom que se nós temos pessoas em Portugal que pensam como a Dr. André Ventura, elas também têm direito a se sentir representadas. Como é óbvio. O Dr. André Ventura, ele basicamente é um narcisista. Ele não tem opiniões. Já teve várias opiniões sobre vários assuntos. Simplesmente aquilo que ele apanha no café e nas caixas de comentário passa a ser a opinião dele. É um candidato moderno. Funciona à base de likes. Sim. Não é? Não, eu estou farto de dizer isto. Vivemos tempos modernos. Os tempos modernos de 2019 não requerem políticos como o Dr. Martin Luther King ou pessoas desse calibre. Não requer pessoas que inspiram e que nos façam ver o futuro. Neste momento, o que as pessoas querem em 2019 é o imediato. E o imediato não é políticos que lhe digam coisas que elas não compreendem, é políticos que repitam coisas que elas dizem normalmente. Se as pessoas são estúpidas e querem votar no Dr. André Ventura, tem lógica que haja candidatos estúpidos, neste caso como o Dr. André Ventura. Claro, e faz todo sentido. Portugal, neste momento, em termos estatísticos, objetivamente, é o terceiro país mais seguro do mundo. Usando métricas como taxas de homicídio, certo, crimes, etc. O Dr. André Ventura conseguiu ser eleito tendo um discurso de que Portugal é dos países mais inseguros do mundo. Inclusivamente, teve como cabeça de lista dele no Porto um GNR, o Dr. Hugo Hernano, um herói das redes sociais. Foi um GNR que ficou conhecido porque, no decurso da sua atividade, acabou por matar uma criança. Sim. De etnia cigana. Aconteceu. E aconteceu-lhe isso. Ok, é chato. Mas ele usou isso para alavancar a sua celebridade e fez com que o Dr. André Ventura o convidasse para ser cabeça de lista. Sim. Pelo Porto. Outra pessoa que está com o Dr. André Ventura é o Dr. Sousa Lara. O doutor é um grande amigo do doutor, não é? É. Que é o Dr. Sousa Lara, que foi conhecido, foi secretário de Estado da Cultura, que decidiu vetar um livro do Dr. José Saramago para um prémio europeu. Correto. Normalmente os apenas do Dr. André Ventura gostam dele porque ele é politicamente incorreto. Diz aquelas coisas que normalmente são censuradas. Mas escolheu um censor literal para seu mandatário. O que é irónico, doutor. E é fixe, porque o Dr. André Ventura consegue preencher um totobola de posições. Sim, que abrange uma forma de pensar de vários tipos de pessoas. Eu diria que o Dr. André Ventura não existe. Não existe. E não existe porque é uma espécie de marreta. Imagine que as caixas de comentários das redes sociais eram o Dr. Jim Manson.
fundiam-se todas. Fundiam-se todas, ganhavam o poder de um punho, entravam assim por detrás do Dr. André Ventura e movimentavam a sua boca consoante aquilo que diziam nas redes sociais. Sim. E é assim que se consegue formar... Ou seja, o Dr. André Ventura, neste momento, é uma caixa de comentários canha-ouvida a fazer fisting a um ser humano de fato e gravata. É isso. E depois, se reparar, na maior parte dos cafés deste país e onde existem portugueses, onde é que normalmente eles têm sintonizado a televisão? CMTV. Na CMTV. Ora, na CMTV, se uma pessoa achar que o mundo ao nosso redor é igualzinho ao mundo que é retratado na CMTV, o normal é que uma pessoa vai tomar o lanche a um café, olha para a CMTV, vê uma parangona do género, senhora idosa foi morta com um ancinho. As pessoas pensam, a primeira coisa é, este mundo está maluco. E se logo a seguir aparecer a cara do Dr. André Ventura a dizer, este mundo está maluco, as pessoas pensam, então é uma pessoa, quem é este senhor? E ele depois, por baixo, Que gênio! candidato. Que gênio! Ele pensa exatamente como eu. É incrível. Porque se aparecesse lá um Dr. Einstein dizer coisas complexas que as pessoas não percebiam, as pessoas desligavam. Óbvio. Não é? Como é que eu quero ter uma pessoa mais inteligente que eu a representar-me? Com a mania, cheia de mania que tem estudos e não sei o quê. Não. Quero um que pense como eu, que diga aquilo que eu penso. E neste momento o que eu penso é que isto está cada vez pior por causa dos coisas e de... Pronto, não vou dizer raças. Não diga. Mas, por exemplo, antigamente as pessoas sentiam, eu vou votar em pessoas, pronto, têm fato e gravata e dizem coisas que eu não percebo, eu sinto-me estúpida, mas é melhor ter alguém que perceba do assunto. Hoje em dia as pessoas sentem-se, e eu vou dizer uma palavra em brasileiro, empoderadas, sentem-se empoderadas. Porquê? Porque veem pessoas de fato e gravata, intelectuais, que assumem logo que são intelectuais, a dizerem de forma intelectual aquilo que elas pensam. E elas pensam, se calhar aquilo que eu pensava e dizia porque era burra, se calhar não era burra e sou altamente inteligente. E quem é que me dá essa legitimidade? Uma pessoa com um fato a dizer precisamente aquilo que eu penso. Sim, há aí um loop de feedback contínuo, não é? Entre as pessoas e o Dr. André Ventura. Isto é reverberação. Sim, o Dr. André Ventura, uma das ideias dele era reverter o casamento homossexual. Sim. Reverter. Neste momento há pessoas homossexuais que já se casaram, infelizmente, não é? Que é um atentado àquilo que são as regras definidas. Aos valores da família. Aos valores da família, mas estão casadas. O Dr. André Ventura quer que o casamento seja revertido. O Dr. André Ventura, se fosse presidente, porque ele vai eliminar, como sabe, o cargo de primeiro-ministro, Sim. E vai reduzir o número de deputados também, vai pessoalmente entrar na casa das pessoas e dizer, senhor homossexual, retire o pénis desse anos, se faz favor. Sim. Coloque-o dentro da sua cuequinha e agora vamos lá fora que eu vou encontrar-lhe uma senhora para si. Entretanto, vamos aqui ao registro civil para reverter este casamento. Então, o Dr. André Ventura pode seduzir claro, homens, porque não é? os homossexuais também Sim. não se levam ele assim, seduz, não é? Ele torna-se o amante Ele tem de entrar com sensibilidade em casa. Tornar sempre o outro em vários casais homossexuais. Ele tem de tirar aquela gravata, Sim. usar uma camisa, sei lá, como do Dr. Diogo Faro, Sim. e entrar na casa das pessoas e começar, ei, como é que é? Vamos ouvir agora músicas da Dra. Whitney Houston em conjunto? E pronto, as pessoas pensam, ok, Sim. temos aqui um senhor bastante sensual, e usa camisas também daquele senhor bastante sensual, o Dr. Diogo Faro, e pronto. Como é que são as camisas do Dr. Diogo Faro? São aquelas às flores. Ah, ok. Essas camisas não são homossexuais, doutor. Oh. Não, estou a dizer camisas daquelas de rede que dão para ver para dentro. Eu estava a pensar mais nesse tipo Pode de camisas. ser. Ou uma ou outra. Sim. Usar uma camisa dessas e andar em troco nu é a mesma coisa. Vê-se tudo. Sim. E não protege do frio. Certo. Mas tem uma coisa, pelo menos, de alguma respeitabilidade. Ele usar... Aliás, nem precisa de ser uma camisa. Ele pode usar um fato de gravata feito de rede. Podia ser. É que se vê tudo ou para dentro. Ou então ele podia usar um fato daqueles de látex, Sim. mas fato Sim. e gravata de látex, Látex. que ele entrava assim a chiar, não é? a chiar, não é? Como é óbvio, tinha uma espécie de círculo no rabo, não é? Sim. Porque já sabe que eles usam isso à Para mostra. ir à casa de banho, sim. Sim. E entrava assim de fato e gravata de látex para seduzir homossexuais. Fato e gravata, mas de látex a cobrir a cara também com uma máscara dele. Sim.
com a cara dele desenhada no látex, não é? Certo. E ele a respirar por uma palhinha para não sufocar. E os homossexuais ficam, uou, que sexy. Vamos, então, se calhar, agora vamos ter de nos divorciar. Mas mesmo aqueles homossexuais, pronto, que estejam casados, dizem eles por amor, e que encontraram a sua alma gêmea e tudo, se calhar o Dr. André Ventura vai ter de fazer mais do que isso. Não só seduzir, mas ter de consumar para, pelo menos, haver razões legais. À traição, já há razão para divórcio. Do género, o Dr. André Ventura entra com esse fato, não é? E depois esse fato, ele tem um caninho atrás, na nuca, aonde, ligado mesmo, pronto, ao rabo, que é um sítio para esguichar vaselina, caso tenha de consumar. Antes convém ir à depilação, não é? Porque, como sabes, os homossexuais não gostam de sentir, pronto, pilosidades. Sabe disso? Pois não sei, doutor. É assim. E então, o Dr. André Ventura entra, todo depilado, no rabo, não é? A esguichar vaselina. Mas não? só no rabo. Porque ele tem pelo em todo lado. Tem, não é? mas não precisa. Sim. Como está com o látex todo. Sim. E depois, não sei, tem de fazer o que tem de fazer. Percebe? Dobra-se, não sei como é que eles fazem. Sim, tudo porque ele é pela família tradicional e esta é a única maneira de acabar com o casamento homossexual. É romper todas as relações homossexuais. O Dr. André Ventura através de não se traição. importa de se tornar um homossexual ocasional desde que isso sirva para acabar com o casamento homossexual. Sim. Isto é dedicação. É dedicação. E o CDS é outra das questões que foi discutida nas eleições. O CDS acabou. Sim, E neste como momento, eu provei. Sim. Um dos candidatos à liderança é o Dr. Abel, que é psicólogo. E que Ele faz parte, primeiro, daquele movimento do CDS que é o TEM. O TEM. Que é, digamos, se era possível haver um movimento mais extremado do que a JP dentro do CDS, existe. Sim. É pessoal que gosta da série Handmaid's Tale, mas porque gostava que as coisas fossem assim. E então, esse psicólogo, que aparentemente tirou o curso de Psicologia e é psicólogo no Hospital Santa Maria, acredita em terapias de conversão de homossexuais. Sim. Ou seja, ele acredita que uma pessoa colocando um elétrodo no pénis de um homossexual... Não, aliás, as pessoas quando têm um distúrbio de desordem mental, às vezes têm de levar com elétrodos nas têmporas para o cérebro reorganizar-se. Neste caso, o pénis não está bem orientado. Não, tem de dar choques, tem de levar choques. Pronto. Se ele ficar, por exemplo, emparelha-se uma fotografia de um homem sexy, como o Dr. Brad Pitt, ou o Dr. Diogo Faro, Sim, ou mesmo o Dr. Passos Coelho. ou o Dr. Passos Coelho, coloca-se um elétrodo no pénis e sempre que um homossexual vir um homem bonito, leva um choquezinho. Sim, Que é para aprender a não ter uma ereção quando não deve. claro. E é assim No que fundo é a aplicação da laranja mecânica, Sim, é. mas em vez de ser ao condicionamento visual, não é? E cognitivo, é ao condicionamento penial. Sim, e este psicólogo acredita nisso. É uma espécie de Dr. Skinner ou Dr. Pavlov dos pénis. Sim. É, Lá está. Quando um pénis começa a salivar, sim, vamos dar-lhe um choque para ele não salivar. Ou melhor, quando ele começa a salivar, mostra-lhe logo uma fotografia de uma senhora tradicional. Uma bem. doutora Assunção Cristas. Pronto, Sim, que é para ele sim. saber as razões pelas quais ele pode salivar, que é pela família tradicional. Pronto, e este é o candidato do CDS. Ou seja, vai haver aqui uma competição muito forte entre o CDS e o Chega. Uma competição profunda, que eles vão chegar a um ponto já não sabem quem é que vai ter de dizer as coisas mais populistas. Outra coisa que estamos a ver também em Portugal é um recrudescimento bom do nacionalismo português, sobretudo a partir do momento em que a doutora Joacine Catar Moreira Sim. foi eleita. Não, os portugueses sempre se definiram como nós não somos racistas. Correto. Nós somos, aliás, temos amigos. Logo, Sim, nunca poderíamos ser racistas. Então se tenho não é? aqui um, Tenho como é aqui que eu posso ser racista? Ainda no outro dia passei por um, nem o insultei. Sim. Sim. E passei por um e reconheci-o até como pessoa, até fiz um aceno, baixei o queixo e disse: boa tarde, senhor Preto. Assim uma coisa, não foi? Sim. Foi... Portugal orgulhava-se disso. Sim. Mas a doutora Joacine Catar Moreira foi eleita pelo LIVRE também, infelizmente. E os portugueses lembraram-se, calma, uma coisa é não ser racista. Outra coisa é eu não sou racista, mas não tenho de ter deputados assim, não é? Calma. E há ainda um ponto prévio aí, que é, os portugueses já se tinham unido também, de certa forma, para esta senhora eventualmente poderia estar a falsificar a sua gaguez. Lembra-se? Sim. Durante Essa foi a uma das campanha, polémicas essa da foi campanha. uma das primeiras polémicas,
porque circulou aí um vídeo E onde continua a circular isso, sim. e houve aí um vídeo onde a senhora estava menos gaga. Sim. E, portanto, agora, como é óbvio, está em todos os manuais de ciência política, uma das formas das pessoas ganharem simpatia do público é passarem por deficientes ou por terem uma deficiência mais aguda. Toda a gente sabe que as pessoas adoram políticos deficientes. E, portanto, a doutora Kattar poderia estar a falsificar uma gaguez. Pelos vistos, não. Mas... Segundo a Associação de Terapeutas da Fala e assim, não. É possível uma pessoa... Mas terapeutas da fala tiraram o quê? Psicologia? Não sei. Pois, tiraram na mesma faculdade do Dr. Abel, pois, se calhar, não sei. Pois, na faculdade do Santo Ofício. Pois, não sei não. Se calhar não são muito fiáveis. Na faculdade jesuíta do Santo Ofício, é isso? Sim, uma pessoa tem de dar um desconto a estes profissionais de saúde porque não sabe onde é que eles andaram, não sabe onde é que eles vieram. Pois. Não é? E, portanto, tivemos primeiro uma polémica que a doutora Kattar estava a simular que era gaga e depois... Doutor, mas percebe-se essa conspiração. Percebe-se. Porque não há nada que dê... Há um histórico disso. Sim. É uma vantagem tremenda. Uma pessoa ser gaga ao rei de Inglaterra, do discurso do rei, que venceu a Segunda Guerra Mundial sozinho porque era gago. Sim. Inspirou as pessoas não gostavam dele, mas ouviram-no a falar e disseram, coitadinho, vamos unir-nos em torno... As pessoas nem queriam ganhar a Segunda Guerra Mundial. Sim, não queriam. Estavam naquela... se formos alemães, somos alemães. Mas depois disseram, coitadinho, é gago. E uniram-se, sentiram-se inspiradas. Sim. E de facto é uma vantagem política. Eu estou a ver na reunião do LIVRE, o Dr. Rui Tavares disse, eu não me vou candidatar porque as pessoas... Eu posso ser muito competente, mas as pessoas não gostam de mim. Então vamos escolher uma pessoa que reúna um conjunto de características que façam com que gostem dela. Eu nem sei como é que eles não elegeram logo pelo menos 10 deputados. Sim, não elegeram porque segundo a lista não era gago. Ou não era fanhoso, ou uma coisa assim. Pois não é? É isso. E a doutora Joacim estava lá. A doutora Joacim estava lá a falar normal. E ele, não... Joacim, se quiser ser deputada, não pode falar assim, normal. Sim. Os portugueses estão fartos de pessoas que falem com uma cadência normal. Gagueje já. E ela, mas eu não sei, eu não sou gago. Gaguejo, tenho de gaguejar. Ok, pronto, eu vou tentar. Vá ver o filme do Discurso do Rei. E quando ela viu, tornou-se ela própria. Vá ouvir helicópteros para uma base aérea e faça mais ou menos isso. E pronto. E foi assim que ela ganhou. Ou vá ver carros no trânsito que ficaram sem gasolina. As pessoas a tentarem arrancar no motor daquilo. Sim. E falo como isso, porque é isso que as pessoas querem, não é? Vai fazer escola ao nível do marketing político. As pessoas querem muito ouvir pessoas que estão a gaguejar na televisão. Querem. É aquela coisa, as pessoas estão sempre a pedir isso. Sempre. As pessoas estão fartas de pessoas que falem com o ritmo normal. Sim. Não é? E aquela expressão, quem fala assim não é gago, não é um elogio, como se pensava que era uma crítica. Pois é. Porquê é que estás a falar assim? Fala, gagueja, mas é. Sim. Isso, toda a gente sabe disso. Então, pronto, já tinha havido isto durante a campanha, para além de acusações de que ela fazia política identitária. E o que é fazer política identitária? É ela ser negra e falar sobre o facto de ser negra. Não pode. Não pode. Não pode porque isso é racismo. É. Porque quando uma pessoa fala contra o racismo... Aliás, o senhor ficou muito indignado. Eu lembro-me do senhor ter comentado comigo, porque o senhor disse que até ela dizer que era negra, o senhor não tinha reparado que ela era negra. Não tinha, porque eu não vejo cores. Pois, eu sei. Não é? Pronto, está aqui uma senhora é gaga, ok. Sim. Mas não vejo mais nada. Depois ela diz, os problemas da população, descendentes de africanos, negros... Pronto, como assim? Tudo. Isso é racismo. Então, mas quem é ela para falar de negros se ela própria não é negra? E ela depois disse... Mas eu sou negra, não é? E o senhor ficou... Não, isto é política identitária. Não pode. As pessoas que vão para a política não podem ter identidade. Pois não. Por isso é que usam fato e gravata. E assim. As únicas histórias que podem partilhar são histórias inspiradoras como a do senhor da Iniciativa Liberal. Aquela história inspiradora que ele veio do nada, não é? O bisavô dele acho que era sem abrigo. Era assim uma coisa. E de repente ele lutou muito na sua vida como vendedor. Estou a falar do vendedor de cabides. Dr. Coutrinho Figueiredo, vendedor de cabides, e a primeira grande venda que ele fez, ele pensou, tenho aqui mérito nesta venda, e ele conta isto como se fosse uma inspiração, não teve mérito nenhum, foi o pai que ligou ao outro senhor para lhe comprar cabides. Mas vendeu? É o que interessa. O que interessa é o resultado. Assim, não interessa é a forma como se chega lá. E na altura sentiu que tinha... Isto não é identidade, isto é só uma pessoa dizer... Vim do nada. Agora, quando se diz
Ai, sou negro, vim do nada. Política identitária. Vim da Guiné-Bissau, tenho lá familiares. Não precisamos saber isso. Para quê? Ela é de ser exatamente igual aos outros. É. Aliás, só lhe fica mal. Só lhe fica... eu sou diferente. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Todos diferentes, todos iguais. Porque o racismo... Esse slogan que resolveu o racismo em Portugal resolveu, sim. Nos anos 90, toda a Sim. gente sabe. Resolveu. É escusado estar a falar em racismo quando houve uma equipa de marketing e publicidade que criou um slogan muito bonito. Hoje em dia vivemos numa sociedade pós-racial. É, E racismo é dizer que há racismo. certo. Porque se não dissermos que há racismo, as pessoas... E isso foi o que se provou agora no pós-campanha. Que é, ninguém estava a pensar em racismo. Mas a partir do momento em que a doutora Joacine diz que há racismo em Portugal, as pessoas uniram-se. E para demonstrar que não há racismo em Portugal, uniram-se contra a doutora Joacine, sendo, pronto, Não, racistas. os portugueses foram solidários. Foram. Porque ela disse, há racismo em Portugal. Os portugueses, até nem há racismo, mas os portugueses fizeram questão de não a deixar ficar mal, dizendo uma coisa errada. É. E então tiveram atitudes racistas com ela. É verdade. Isto tudo porquê? Porque numa foto, apareceu, na foto de vitória da doutora Joacine, apareceu uma bandeira Da Guiné-Bissau. da Guiné-Bissau. Gravíssimo. Certo. Um atentado contra Sim. a nossa Constituição. E é uma bandeira empunhada por alguém que está atrás da doutora Joacine. Sim. Eu já estive a ver as imagens, ela até recusou pegar na bandeira e no mesmo frame depois aparece uma bandeira da União Europeia e mais tarde uma de Portugal, se não Sim. me engano. Mas... Bandeira da União Europeia, essa esquerdista radical, com bandeiras da União Europeia, doutor. Pois. Não, Querem quer- destruir as nossas instituições. Não. Querem trazer aquelas ideias lá da África para rebentar com a União Europeia. Sim. É mesmo isso que está a acontecer. E então houve uma petição online com mais de 10 mil assinaturas. Mais de 15 mil. Já tinha passado as 15 mil assinaturas para impedir a doutora Joacine de ser empossada como deputada na Assembleia Ou seja, da República. ela teve os votos. Certo. Ela teve os votos. Deveria ser empossada. Mas apareceu ao lado de uma bandeira, Certo. segundo estes cidadãos, no exercício da sua democracia, que é assinar petições online, não deve tomar posse. Certo. É bonito. As mesmas pessoas que disseram, que andam a chamar na internet burras a quem diz que o Dr. André Ventura pode ser um populista / fascista, não é porque foi eleito democraticamente, estão a assinar uma petição para que alguém eleito democraticamente não possa exercer as suas funções na Assembleia da República. E lá está. E é a primeira vez que algo do género acontece. Eu não me lembro de ver alguém a fazer uma petição para determinado deputado não tomar posse. causa Já de uma tivemos bandeira? deputados corruptos, Sim. já tivemos deputados brancos, já tivemos deputados de vários tipos. Sim, sim. O Duarte Marques, por exemplo, quando ele foi eleito deputado pela primeira vez, enrolou-se numa bandeira de Olá. Sim. Quer dizer, eu vou comer os magnos todos da Assembleia. Ninguém o acusou de traição. O Dr. Eduardo Catroga, Sim. quando foi empossado Ministro da Economia, tinha a bandeira da EDP com ele, no bolso. A bandeira da China. E a da Sim, EDP. que ele, neste momento, é o funcionário do Estado chinês. É. O Dr. Passos Coelho quantas vezes beijou a bandeira alemã durante os tempos da Troika? Sim, mas o Dr. Passos Coelho, como... Não houve problema, não há problema. Mas o Dr. Passos Coelho andava com o pino da bandeira portuguesa, não é? Um patriota incrível. Ainda assim, vendeu a EDP ao Estado chinês, não é? Certo. Teve de ser. Teve de ser. A única forma de salvar o país Era vender. foi abdicar de um setor quase monopolista em Portugal e oferecê-lo a um Estado que neste momento está a oprimir protestos contra a democracia em Hong Kong. Certo. São eles que mandam na nossa eletricidade. Ainda bem, Certo. teve de ser. Mas, como usava o pino na bandeira, ninguém o pode acusar de traição. Ou de Tinha a falta bandeira de... certa na lapela. Claro. Agora, será que a doutora Joacine, ela venderia a EDP à Guiné-Bissau? Se calhar. Provavelmente sim. Provavelmente. Não é? Sim. É mais que provável neste caso. Sim. Acha que eles vão consegui-la impedir de tomar posse? Acho que não. Acho Mas que não. vão Fica tentar. a intenção. Fica a intenção e fica a prova de, se calhar, em Portugal há algum racismo. Não havia antes de se falar de racismo. Certo. Mas agora há. Sim. Pronto. E o que se calhar faz com que o racismo ressurja é as pessoas dizerem que há racismo.
Se as pessoas não disserem, se calhar está tudo bem. A pior coisa que podem fazer é falar de coisas. Sempre que falam de uma coisa é como se estivessem a convocá-la para os tempos modernos. E durante tanto tempo vivemos sem racismo em Portugal, falou-se de racismo agora. Ressurgiu o racismo. É como o Dr. Voldemort, não é? É. Era preferível nem sequer falar do nome dele. É. A partir do momento em que se falou, ele apareceu e regressou. É como o racismo. Mais grave do que uma pessoa ser racista é acusar alguém de racismo. É, Porque isso é muito pior. É muito pior, porque a pessoa fica, fogo, então agora vou ter de ser mesmo racista. Não, e Não é? sobretudo, se uma pessoa for racista, não é com má intenção. Como sabe, eu defendo o racismo construtivo há muito tempo. Uma forma de nós criticarmos os povos ou etnias de serem de uma determinada maneira, não é? Piores do que nós, não é tentar rebaixá-los, é tentar motivá-los para que eles façam por eles de modo a que sejam melhores, sejam mais como nós. Porque se eles forem mais como nós, não há razão para eu os criticar. É como se fosse uma avaliação de desempenho a uma etnia. Quando o Dr. André Ventura diz que vai pôr os ciganos a trabalhar, para já está a generalizar a todos os ciganos, não é? Certo. Uma coisa, está a dizer, os ciganos Sobretudo não os trabalham. subsidiodependentes, Todos. não é? Vou pô-los a trabalhar. Que acho que são cerca de 4%, que é um número gigante. Sim, a receber uma média de 200 euros por mês. É gigante. Que é isso que provoca injustiças no nosso país, não é? Correto. Segundo a CMTV, claro. E o Dr. André Ventura faz isso pelo bem dos ciganos. Não é? Ele quer ajudá-los, quer motivá-los a trabalharem, a serem melhores, e eles têm de aceitar. É construtivo. Agora, a doutora Joacine criticar o país que elegeu deputada, dizendo que há racismo em Portugal. Uma coisa somos nós, não é? Sim. Dizemos que há racismo em Portugal. Nós podemos. Ela não pode. Pois não. Porque nós, se dissermos que há racismo, estamos a admitir o nosso problema. Sim. Agora, ela não pode vir e apontar o nosso problema. Porque Sim. isso fica com que nós ficamos tristes. E se nós ficamos tristes, não vamos querer mudar. E sobretudo, depois, lá está. Mas podemos pensar que ela sequer estava a ser construtiva em relação a nós também. Não. Não, estava a destruir. Estava a tentar destruir, como é óbvio. Ela é que tem de conseguir ser um bocadinho melhor do que isso. E ver para além disso, não é? Claro. Se os portugueses dizem alguma coisa em relação à gaguez dela ou qualquer coisa, a única coisa que ela tem de fazer é melhorar. Não é sentir-se atingida, estou a ser vítima de Sim, racismo. acho que ela não tem problemas com a gaguez dela. Estamos fartos desta vitimização. Não se pode vitimizar, mesmo pessoas que sejam vítimas, não se podem vitimizar. Estão-se a colocar numa posição de coitadinhos. Têm de ir em frente, seguir em frente. E não criticar o que está mal, só falar do que está bem. Fazer apenas então, antes de terminar este segmento, uma menção que não falámos do PSD. O PSD está fixe. O PSD ganhou praticamente as eleições e se viram o discurso do Dr. Rui Rio, houve um complô de toda a comunicação social em anunciar a morte do PSD, quando toda a gente sabe que quem ia morrer mesmo era o CDS, e o PSD, afinal, sobrevive. O Dr. Rui Rio, pelos vistos, continua em funções e com muita vontade de fazer do PSD, ou de continuar a fazer do PSD mediano, e portanto, se é para ter um resultado mediano que ele vê como vitória, vai continuar à frente dos destinos. Mas ele foi o grande vencedor das eleições, Foi. Porque até às eleições ninguém sabia que ele era um ser humano. É verdade. Conseguiu provar isso às Conseguiu pessoas. provar que existe um humano por Certo. baixo daquele fato. E isso já não é mau. É um passo positivo. Basicamente foi uma prova de existência. Então está-me a dizer que daqui Dr. a Rui duas Rio- eleições legislativas o Dr. Rui Rio vai conseguir passar como um político credível. É isso? Sim. O primeiro passo foi as pessoas verem-no como um humano, por debaixo daquele fato. O segundo passo será ter o apoio dentro do próprio PSD. Terceiro passo, ser considerado pelo país um político credível. É isso? É. Então, ok. Sim, o Dr. Rui Rio já provou que era humano. Provou nos debates. Ele podia ter feito logo... Mal foi eleito líder do PSD, ele podia ter soprado para um espelho para as pessoas verem que ele respira. Certo. E já aí já provava logo que era humano. Agora, quem tem esse desafio é o líder da Iniciativa Liberal, não é? Uhum. Que não sei se ele vai conseguir, mas tem de provar que tem um reflexo no espelho, que eu desconfio muito que não tem. Eu curto o bué, é o líder do meu partido, Sim. mas é verdade que ele tem mesmo aquele ar de quem vai privatizar o nosso sangue, não é? É, esse sim. Sim, não sei bem se ele é humano, mas acredito que sim. Sim, há de ter oportunidade. Sim, vai ter a provar. oportunidade, tem de aparecer o Em reflexo cartazes. do espelho, aparecer com um crucifixo, não é? Certo. Não, ou com um colar de alhos, não é? À volta do pescoço.
a dizer que consegue sobreviver a isso, acho que sim. É o próximo desafio da Iniciativa Liberal. Sim, Que eles já puseram um cartaz logo no dia a seguir das eleições. Doutor, é o melhor partido. Sim. Puseram um cartaz a dizer, com aquela frase da doutora Margaret Thatcher, Sim. a dizer que o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. É uma frase genial, não é, doutor? Uhum. Sim. E é verdadeira, não é? Sempre que citamos alguém que está do lado da verdade, convém. Esse cartaz foi posto logo após as eleições? Foi. Ou seja, eles ainda andam a gastar dinheiro em cartazes. Não tem bué. Ok. Tem bué de crowdfunding e assim. Agora vão ter subvenção. Porque a Iniciativa Liberal, primeiro disse, não queremos subvenção de campanha porque falta dinheiro nos hospitais. Foram eleitos e resolveram aceitar a subvenção partidária. Ok. O dinheiro nos hospitais continua a faltar, não é? Sim. Mas agora já podem aceitar o bem. dinheiro do Estado, que é fixe. O socialismo tem cenas fixe também, que é financiar partidos que são contra o socialismo. Pois, sim. Não é? Mas tem lógica. Mas eu acho que um partido... O Estado serve para deixar as coisas fluírem livremente, correto? Agora, não pode abandonar, não se pode demitir das suas funções para as coisas funcionarem devidamente. Muitas vezes tem de financiar partidos como a Iniciativa Liberal para eles poderem ser livres e contra o próprio Estado. Claro, e é a democracia a funcionar. Agora, eu acho é que não devia haver dinheiro para nenhum partido. Eu acho que os partidos deviam ter capacidade de se autofinanciar através de investidores, pessoas, eu curto a ideia deste partido. Business vou-lhe dar angels. dinheiro. Tive a haver uma cena em que só os partidos tinham de atrair investidores. Ninguém ia investir no Bloco de Esquerda. Óbvio. E a boa gente investir na Iniciativa Liberal, porque defende os interesses de quem realmente importa, que é as empresas. Isto sim seria democracia. Agora, o socialismo do Estado está a dizer meter dinheiro, pronto, a menos que vá para a Iniciativa Liberal, mas depois também tem de dar dinheiro aos outros. Isso é que é problemático. Pois é. Estão feitas as análises. Muito bem. Este episódio tem algum patrocínio? Tem, doutor. Tem. Recebeu algum e-mail com patrocínio? Sim, o patrocínio é o Estado português. Ah, Sim, temos uma subvenção para este episódio. subvenção de podcast? Sim, neste momento, neste episódio fomos funcionários Eu públicos. sou contra. O doutor é contra. Eu sou completamente contra. Falta dinheiro nos hospitais. Sim. Mas há haver dinheiro para alguma coisa que haja para um podcast que defenda o mercado livre. Não é? Sim. E se esse dinheiro permitir que eu chegue a mais pessoas, Sim. melhor. Porque Claro. quando eu chegar às pessoas que quero, aí sim vou rejeitar o dinheiro do Estado. Ou melhor, Sim. vou eliminar o dinheiro do Estado. Portanto, tem condições este podcast. Podem usar o cupão, vão a uma repartição de finanças. Usem o cupão do podcast, que é chegar à repartição de finanças, tirar senha, esperar 3 horas pela sua vez. Finanças ou segurança social? Uma delas. Pode ser. E chegam lá e dizem, o doutor mandou-me vir aqui, o senhor tem de me dar 300 euros, porque isto não pode ser tudo só para os ciganos. Também tem de haver cenas para mim, eu também preciso. Também quero poder tomar pequeno almoço todos os dias e ver a CMTV e tomar pequeno almoço no café, tosta mista, torrada, meia de leite. Portanto, 300 euros para o menino aqui. Tenho de falar do podcast do doutor. Sim, mas a abordagem tem de ser um bocadinho diferente. É? Não pode ser esta? Não. Primeiro, esperam, não é? Eles vão dizer isso, mas antes tem de ter uma catchphrase. E a catchphrase é aqui. É aqui que se mama do Estado? E o senhor diz, sim, é aqui. Sim. Ok, também quero mamar. E aí diz, passe para cá os 300 euros que isto aqui não é tudo para os ciganos. Não, as pessoas das repartições já vão estar preparadas, vão ter um biberão, Sim. vão dar um biberão e a pessoa leva o dinheiro todo consigo sugar de dentro do biberão. O biberão tem moedas. Ok. Então vai chupar moedas do biberão e pode ir cuspindo para um saco Sim, sim. e leva o dinheiro que conseguir chupar da maminha do Estado, literalmente. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.